famoso feijão está no prato de muitos brasileiros. Mas você sabe o que é necessário para cultivar essa cultura tão importante para o país? Então fica aqui comigo que eu vou te dizer o mínimo que você precisa saber sobre a cultura do feijão. Feijão fala no singular, mas há vários feijões. Tem várias espécies de feijão. No Brasil, a mais conhecida, mais cultivada, é o Phaseolus vulgaris, feijão comum. Então esse é o feijão mais cultivado no país, que difere de outros países. Outros países cultivam mais outros tipos de feijão. Mas a principal espécie cultivada no país é Phaseolus vulgaris. Dentro dessa espécie nós temos feijão do grupo comercial carioca, temos o feijão preto. São todos Phaseolus vulgaris. Feijão rosinha, roxinho, são grupos comerciais da mesma espécie. Mas nós temos cultivado aqui no país outras espécies, como o Phaseolus lunatus, que é o feijão fava, Vigna unguiculata, que é o feijão calpi, muito conhecido no estado do Nordeste, muito cultivado lá, mas está expandindo o cultivo desse feijão na região centro-oeste. Vigna angularis, o feijão azuki, que é um feijão comum em comunidades japonesas, também é cultivado nessas comunidades. E o Vigna radiata, que é o feijão mungo, que é um feijão menos conhecido, utilizado também para alimentação humana. Mas no Brasil, na região centro-sul do país, predomina o Phaseolus vulgaris. Enquanto norte e nordeste, nós temos o Vigna, o feijão calpi. Então temos mais ou menos a proporção, 80% feijão comum, compreendendo aí esses grupos comerciais que eu mencionei. Então nós temos feijão carioca, rosinha, roxinho, entre outros, e 20% feijão calpi. Aqui algumas imagens para você olhar em relação a alguma dessas espécies. Então feijão azuki, feijão mungo, feijão calpi. Nós temos vários tipos do feijão calpi com colorações diferentes. O calpi também é conhecido como feijão fradinho, pela sua característica morfológica do grão. E nós temos outras espécies que eu não mencionei, que são espécies plantas de cobertura. As mais conhecidas, que também são feijões, só que de outras espécies. No caso, tem-se aqui o feijão de porco e nós temos o feijão guandu anão. O feijão guandu também pode ser utilizado na alimentação animal, na alimentação humana também, mas não é muito comum. E ele é muito utilizado, essas duas espécies, como plantas de cobertura para melhoria das qualidades físicas, químicas e biológicas do solo. E aqui nós vemos os grupos comerciais do feijão Phaseolus, grupo cores, que é um grupo específico. Se nós formos na Conab, nós vamos ver. Tem grupo cores, dentro dele feijão carioca, feijão bolinha, feijão rajado, chumbinho, vermelho, todos Phaseolus vulgaris. Temos o grupo preto e temos o grupo do feijão calpi. E dentro do grupo cores, nós temos esses diversos grupos aí, da mesma espécie. E aí atendem diversos nichos do mercado no país. Nós temos diferentes características em relação à aparência do feijão, coloração, brilho e qualidade culinária, que difere desses grupos comerciais. Então, nós temos o carioca, que é o mais comum, tamanho pequeno, presença de rajas, aquelas estrias no grão, coloração do halo branca, brilho opaco, qualidade culinária boa. Mas para cada grupo nós temos aí as características específicas morfológicas e também de qualidade culinária. Além dos feijões que eu mencionei até agora, nós temos feijões especiais voltados mais para exportação. Então aqui eu coloquei algumas cultivares da Embrapa e do IEC. Então os cultivares tem mais, podem procurar nos catálogos dessas instituições, você encontrar vários outros cultivares. Para o mercado de exportação, também feijão grupo comercial carioca e outros grupos também. Temos várias e várias espécies registradas, cultivares registrados de feijão no país. Aqui no caso de feijão especial, o foco é mais mercado externo. Mas há também disponível no mercado interno. São feijões geralmente mais graúdos que o feijão carioca, uma coloração bem bonita, uma coloração também diferente. E aqui temos BRS Embaixador,
BRSFS 305, os dois da Embrapa, e a Senuance, um exemplo aí da instituição do Instituto Agronômico de Campinas. Então está crescendo o cultivo desses feijões também, com foco no mercado externo. Mas quais são os principais produtores de feijão do mundo? Estão os 5 principais. A Índia, em primeiro lugar, Brasil, segundo, China em terceiro, Estados Unidos em quarto e Chile em quinto. Então o Brasil está em segundo lugar, mas de feijão comum fazer aos lugares, o Brasil é o principal. É que aí nos dados mundiais se agrupam todas as espécies de feijão. E aí ainda sai na frente. Mas nós no Brasil temos aí uma produção de quase 3 milhões de toneladas. Segundo os dados da Conab, tem-se uma área plantada de 2 milhões e 800 mil hectares. Produtividade média de todas as safras do feijão de 1.100 quilos por hectare. E uma produção, aí pegando os dados mais atualizados da Conab, mais de 3 milhões de toneladas, já que esses dados anteriores são da FAO, então por isso tem essa diferença em relação à data e à origem dos dados. E o feijão no país tem 3 safras. Então nesses dados aqui nós vemos feijão primeira safra, safra verão, feijão segunda safra, safra que pega aí da seca, também conhecida como safra da seca, e feijão terceira safra, que é conhecida como safra de inverno. Então, a maior área plantada é do feijão na segunda safra. Temos aí dos 3 milhões de hectares, 1,5 milhões de hectares na segunda safra, seguido o feijão primeira safra com 800 mil hectares e feijão terceira safra com 500 mil hectares. Produtividade é maior da terceira safra, por quê? Terceira safra, safra com feijão irrigado, produtores com maior nível tecnológico, então maior produtividade média. Mas, no geral, a produtividade média de feijão no país é baixa. Você vê 1 tonelada por hectare. Porque são dados médios, pega produtores muito tecnificados e produtores pouco tecnificados. Mas é possível alcançar produtividades acima de 3, 4 toneladas por hectare com feijão. E há várias tecnologias que podemos usar para isso. E quais são os principais estados produtores no país? Então nós temos, aí separei os principais estados de cada região do país. Então, da região norte, estado de Tocantins, nordeste, Ceará, Bahia, centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, sudeste, Minas Gerais e sul, Paraná. Sendo que o principal estado produtor de feijão no país é o Paraná. Então aí nós temos da área plantada, em torno de 3 milhões de hectares, 500 mil hectares no Paraná. Segundo lugar, nós temos o estado da Bahia, com 400 mil hectares. Em terceiro lugar, nós temos Ceará, 335 mil hectares. Em quarto, nós temos Minas Gerais, com 325 mil hectares. Isso é feijão total, não só feijão do grupo cores. Tem feijão calpi e feijão preto também. Então, dependendo da estratificação dos dados, nós temos uma diferença nessa sequência. Mas aí é considerando as 3 safras de feijão e também esses diferentes grupos, calpi, preto e cores. Sendo que a maior produtividade média é do estado de Goiás, 2,5 toneladas por hectare, devido ao maior nível tecnológico desses produtores. E do total de feijão produzido no Brasil, a maior parte é do grupo cores, seguido o feijão calpi, em terceiro lugar o feijão preto, famoso aí por estar na feijoada também. Mas tanto cores quanto preto são da mesma espécie, fazer aos lugares. E dentro do grupo cores, o principal representante é o feijão do grupo carioca, tipo carioca, que é o que o povo brasileiro tem mais hábito de consumir. Sobre a ecofisiologia do feijoeiro. Então, quais são as condições ambientais ideais para o cultivo do feijoeiro? O feijão é uma planta com metabolismo C3, não tolera temperaturas muito altas. Então, lembrando, planta C3, temos soja, feijão, café, citros. Planta C4, nós temos cana-de-açúcar, milho, sorgo. As plantas C3, elas preferem temperaturas mais amenas. O ideal para o feijão, temperatura de 21 graus Celsius. Regiões aptas aí no zoneamento entre 15 e 29 graus Celsius. Geada é muito prejudicial para a cultura do feijão. E a temperatura base do feijão é 10 graus Celsius, ou seja, a temperatura base, abaixo dela, o feijão trava o crescimento. Ele não cresce mais. Feijão é sensível aos extremos hídricos, tanto a excesso quanto a falta de água. O consumo aí ao longo do ciclo do feijão varia cerca de 2,9 a 5 milímetros. E a exigência hídrica
do feijão, dependendo, é claro, do ciclo, se é um feijão mais precoce, se é um feijão mais tardio. Tem uma maior ou menor eficiência do uso da água, de 300 a 450 milímetros. E o maior consumo e a fase, nós temos maior exigência de água, é durante o florescimento. Luz, o feijão é uma planta insensível ao fotoperíodo, então não é uma planta de dias curtos nem de dias longos. Por isso que ele também pode ser cultivado o ano todo, porque não vai ter necessidade desse número de horas de luz menor ou maior para induzir o florescimento. E é uma boa espécie para consórcio, com culturas anuais ou perenes. Feijão consorciado com milho, por exemplo, ou feijão consorciado com café, para aproveitar os espaços na entrelia durante o crescimento da cultura perene, por exemplo, para ter um rendimento enquanto não se tem uma produção da cultura perene, ou para pequenas áreas para se aproveitar, ter 2 ou mais culturas na mesma área. Nós temos 4 tipos de hábitos de crescimento do feijão. Tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 são os feijões eretos. Ele tem arquitetura ereta. Geralmente são feijões aí precoces, com ciclo precoce. Tipo 2, feijões semi-eretos. São mais ramificados. Geralmente tem um ciclo mais longo. Tipo 3, prostrados. Então eles tendem a ficar mais próximo do solo. Prostrado, deitado no solo. E tipo 4, que é mais comum para a produção de vagens verdes, são feijão do tipo trepador, cultivado como uma hortaliça, mas menos comum. Mais comum aí do feijão cultivado no país, feijão grão, é tipo 1, precoce, tipo 2 e 3. Então, a maior parte das cultivares está dentro desses grupos de hábitos de crescimento. Importante agora, quais são os estádios vegetativos e reprodutivos do feijoeiro? Então, nós temos do vegetativo, da germinação até o terceiro trifólio, reprodutivo, começa no botão floral até a maturação das vagens. Então, nós temos no feijoeiro 10 estádios fenológicos e vamos ver aí as principais importâncias de cada um deles a partir da emergência. O que ocorre na emergência do feijoeiro? Ele vai estar com o cotilédone acima do solo e emitindo aí as folhas primárias. Emergência, cotilédone acima do solo. Folhas primárias aí estão saindo do interior, cotilédone. V1, emergência. V2, folhas primárias. As folhas primárias são folhas simples do feijão. Então, nós temos esse par de folhas simples, diferentemente dos trifólios. A partir dessas folhas primárias, o feijão vai se desenvolvendo os trifólios. Folhas compostas por 3 folíolos. Nós temos esse par de folhas primárias e ele entra em V2. Quando a primeira folha trifoliolada se abre, está completamente expandida, nós temos o V3. Então, primeiro trifólio do feijoeiro e está aberto. Elas estão com os folíolos, não estão tocando mais entre si um e outro. Eles estão desdobrados. A partir do primeiro trifólio vai surgir o segundo, aí continua sendo V3, depois o terceiro trifólio. No terceiro trifólio se entra no estádio V4, um estádio chave no feijão. Aí se definindo também potencial produtivo, o feijão está se ramificando. Nós temos também a fase que geralmente se faz adubação de cobertura no feijoeiro. Então, uma fase muito importante na cultura do feijão. E geralmente essa fase que vai diferenciar mais em relação ao ciclo do feijão. Então, feijões precoces vai ter um V4 menor do que feijões tipo 2 e feijões tipo 3. R5, de V para R, começou o produtivo. R5, floração, pré-floração. Os botões florais estão visíveis. Então, bem, se o feijão tipo 1, esse período dura menos do que um feijão tipo 2 e um feijão tipo 3. R6, floração. A planta apresenta 50% de flores abertas. Nós temos aí, então, pegar o talhão, se tem mais de 50% de plantas com 50% de flores abertas, entrou no estágio R6, florescimento. É bem sensível à falta de água, esse estágio, e a estresses bióticos e abióticos. R7, formação do canevetinho, início da formação das vagens. Formação das vagens. Depois vai se iniciar a formação dos grãos. Então, R8, enchimento das vagens. Então, é o momento que está ocorrendo a granação do feijão. A formação dos grãos. Geralmente, a vagem do feijão pode ter aí
2, 3, 4, 5, 6, 7 grãos por vagem. Mas uma média aí está entre 4 a 5 grãos por vagem. Em torno de uns 5 grãos por vagem de feijão. E R9, último estágio, maturação fisiológica. O grão se desligou da planta, terminou o enchimento dos grãos. Só que ainda não é o ponto de colheita. Porque o grão e a planta ainda está com uma umidade maior. Mas é o ponto que o grão atingiu o máximo desenvolvimento. Sobre o ciclo do feijão, temos cultivares super precoces, precoces, semi-precoces, normais, tardias. O feijão pode ser cultivado da emergência até a colheita em 60 dias, 2 meses. Então, uma cultura de ciclo rápido permite aí, inclusive, a inclusão em sistemas de rotação e uma maior flexibilidade, porque temos vários cultivares precoces, normais, tardios. Um cultivar precoce tem 75 dias para menos, cultivar normal 85 a 90 dias e tardia maior que 90 dias. E dentro do cultivo do feijão, como eu mencionei, temos 3 safras. Safra das águas ou safra do verão, primeira safra. Semeadura geralmente de outubro e dezembro, agosto e setembro em algumas regiões, que a chuva vem antes. Safra da seca. Safrinha, que chamamos de segunda safra. Então, semeadura janeiro, fevereiro, início de março. E safra de inverno, semeadurante, período aí que nós temos de outono e a colheita se dá no inverno. Semeadura em final de março até julho. É obrigatório de irrigação, porque nesse período não temos chuva na maior parte do país. E é a melhor época para o cultivo do feijão comum. Por quê? Porque o feijão gosta de noites com temperaturas mais amenas, dias ensolarados. Durante o inverno, períodos sem nuvens, longos períodos sem nuvens, sem chuva. Favorece a fotossíntese do feijão, reduz o estresse por altas temperaturas. E nós temos água via irrigação fornecendo de acordo com a necessidade do feijão e além de não ter chuvas na colheita, geralmente, e confere melhor qualidade do produto colhido. Preparo. O feijão pode ser cultivado no sistema convencional, solo preparado com arações, gradagens, e o preparo no sistema de plantio direto, sem revolvimento do solo, mínimo revolvimento do solo, com a presença de palhada e rotação de culturas. Quais são aí a população de plantas desejada para a cultura do feijão? De acordo com o porte, o tipo, crescimento, nós temos uma população maior, podemos adensar mais. Por quê? Plantas mais eretas ocupam menos espaço, podemos colocar mais plantas no estande. Plantas tipo 2 e tipo 3 ocupam mais área, menos plantas no estande. Então, o espaçamento vai variar de 40 a 50 centímetros. Feijão tipo 1, ereto, 12 plantas por metro. Atenção, plantas não semente. Aí depende do porcentagem de germinação da semente. O objetivo é ter 12 plantas finais por metro. Se a minha taxa de germinação for 90%, aí você tem que colocar mais sementes para ter as 12 plantas por metro. Tipo 2, 10 a 12 plantas por metro. Tipo 3, 8 a 10 plantas por metro. Variando de 160 a 300 mil plantas por hectare. Tratamento de sementes. A maior parte das sementes de feijão, dos grãos usados como sementes. Porque não há poucas sementes certificadas de feijão no país, em comparação com soja, com milho. Então, muitos produtores salvam sementes, visam grãos como sementes. Então, aí é necessário o quê? Fazer uma pré-seleção e fazer um tratamento de semente para ter uma melhor qualidade do estande, para perder menos plantas na emergência. Então, se recomenda fazer tratamentos com inseticidas, fungicidas. O inoculante no feijão é recomendado o uso do Rhizobium tropicae, que é a bactéria que realiza a fixação biológica de nitrogênio no feijão. E atenção, não misturar a bactéria com fungicidas e inseticidas. Se fazer o tratamento com inseticida fungicida, esperar no dia do plantio, no máximo 24 horas antes, fazer o tratamento com os produtos biológicos, como inoculante. Então, depois de tratado com os defensivos, esperar secar, aí no dia do plantio fazer o tratamento com as bactérias. Também pode ser utilizados fungicidas biológicos, como o gênero Trichoderma, para promoção de crescimento da planta, ou também para controle de doenças do solo. E também pode ser utilizado, tanto inoculantes quanto esses biológicos, a aplicação no suco de semeadura. Tanto Rhizobium quanto Trichoderma, Azospirillum também pode ser aplicado no feijão. No caso, a aplicação foliar
realizar entre os estádios V1 e V3. Então, emergência, primeiro trifólio. Nematicidas biológicos também podem ser utilizados para o cultivo do feijão, com Bacillus subtilis, Amyloliquefacens, Ocônia. Então, também tem resultados positivos para os nematóides no cultivo. E exigência hídrica muito importante para feijão irrigado. Qual o período de maior exigência de água no feijoeiro? Na fase de pleno florescimento, R6. Nós temos esse crescimento da exigência até o ápice, uma estabilização e vai se descendo. E de acordo com a presença de palhada, pode-se reduzir o consumo de água, porque há menor perda de água por evaporação do solo, quando se tem a presença da palhada do plantio direto. Então aqui se vê nesse trabalho, quanto maior o percentual de cobertura do solo, menor o coeficiente de cultura, ou seja, menor o consumo de água, porque estamos tendo menos perda de água no sistema. Então, quanto maior a cobertura do solo, menor o KC em relação a uma cobertura menor. Então, melhor aproveitamento de água. Quais são os nutrientes mais exportados pelo feijoeiro? Nitrogênio, potássio, fósforo, enxofre, magnésio e cálcio. Então, para cada tonelada de grãos produzido, são extraídos 36 kg de N, 11 kg de potássio, 4 kg de fósforo, 2,7 kg de enxofre, 2,5 kg de magnésio e 2 kg de cálcio. Só a fixação não cumpre toda a exigência de N do feijão. Então, além da inoculação, deve fazer adubação de base e de cobertura no feijoeiro. E quais são os micronutrientes mais exportados pelo feijão? Ferro, zinco, manganês, boro, cobre e molibdênio. Cobalto é elemento benéfico, não é nutriente de planta, mas é benéfico porque ele é essencial para a fixação biológica de nitrogênio, faz parte da cobalamina. Controle de plantas daninhas. Qual que é o período? Não pode ter presente plantas daninhas na área porque vai causar mais perda de produtividade. Entre os estádios V4 até R6. É o período crítico de prevenção e interferência de plantas daninhas. Então, período que ainda está aberto entre linha, pode ter competição e perda de produtividade do feijoeiro. Se necessário, quando se faz a aplicação em pós-emergência, entre o primeiro e o terceiro trifólio. V3 e V4, menos chance de dar risco de fitotoxidez. V3, o feijão já está com o primeiro trifólio, uma planta um pouco mais desenvolvida. E se pega dentro desse período crítico de prevenção e interferência. Dessecação. Pode-se realizar dessecação, principalmente para cultivares com maior desuniformidade de maturação das vagens, como tipo 3. Tipo 2 e tipo 3 tem hábito de crescimento determinado. Então vai se tendo florescimento e ao mesmo tempo o desenho vegetativo da planta. Se necessário, faça a dessecação no final do R8, quando já está ocorrendo aquela mudança de cor do feijão. Quando a planta tem 30 a 40% de folhas amareladas. E quando 70% das sementes presentes nas vagens do terço superior das plantas, porque geralmente pegar tipo 3, tipo 2, seria o quê? De baixo para cima. A floração, formação das vagens e enchimento dos grãos. Então, quando 70% das sementes presentes na vagem do terço superior já tiverem a coloração estabelecida, típica da cultivar. E, para encerrar, quais são os tipos de colheita do feijão? Tem-se colheita manual, semi-mecanizada, mecanizada direta e mecanizada indireta. A colheita manual é realizada com o arranquio das plantas, enleiramento delas e depois se bate o feijão para ocorrer a abertura das vagens. Esse enleiramento, as plantas são deixadas de ponta cabeça para favorecer a secagem delas e a uniformidade, também favorecer a retirada dos grãos. A semi-mecanizada não realiza essa batida do feijão manualmente, realizada por meio de trilhadoras, que podem ser estacionárias ou levadas a campo. Então se pega esse feijão, coloca na trilhadora e já faz a separação das vagens e dos grãos. Colheita mecanizada direta pode ser feita por meio do uso de automotrizes, inclusive alguns equipamentos utilizados para levantar feijões mais prostrados, para reduzir a perda de feijão na colheita desses feijões que ficam as vagens mais perto do solo. E a colheita mecanizada indireta, em que se utiliza uma máquina para realizar a ceifagem do feijão e o leiramento do feijão, e depois outra máquina para realizar
o trilha, o recolhimento e o armazenamento do feijão. O feijão, a umidade de comercialização e armazenamento indicada é de 13% para baixo. E o que é um grão tipo de carioca graúdo? O feijão, o produtor, ele vai ser remunerado de acordo com a granulometria do feijão. Feijão graúdo, o produtor recebe mais, recebe um ágio. Então, um grão graúdo, carioca, é quando mais de 90% dos grãos ficam retidos na peneira de crivos alongados, oblongos, número. Um feijão com rendimento de peneira 90% acima de 12, é o que é comumente conhecido. E temos vários fatores que interferem na qualidade culinária. O feijão é um alimento, então não é importante só a produtividade, mas a qualidade também é essencial. Então a cor do tegumento influencia, tempo de cozimento, capacidade de hidratação, de absorção de água, textura do feijão, sabor, valor nutritivo e, no caso das sementes, qualidade fisiológica e sanitária. Eu agradeço a atenção de vocês, peço que, por favor, se inscrevam no canal, acompanhem os próximos episódios da série e até a próxima.